gente que leva a vida no piloto automático. Outras escolhem deixar o inesperado guiar o caminho. E tem aquelas que fazem dos imprevistos uma arte, que pegam as pedras do caminho, dançam em cima delas e ainda tiram sarro de quem duvidou. É sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre humor, sobre saúde, sobre quarentões com e sem barriga, sobre a paternidade e sobre conteúdo que, para fazer a gente pensar, antes faz a gente rir. Tudo isso com uma pitada de energia elétrica e um estilo único de transformar qualquer lugar, eu disse qualquer lugar, seja um aeroporto, Avenida Paulista, um shopping ou a própria Rua 15 aqui de Curitiba, em cenário para um treino. Mas, acima de tudo, hoje a gente vai falar de vírgulas. Daquelas que aparecem quando a vida insiste em mostrar que o caminho precisa mudar. Que a forma de viver, de trabalhar, de se alimentar, de se cuidar, precisa ser revista. Que não dá mais para empurrar com a barriga, nem a da vida e nem a literal. E foi justamente uma dessas vírgulas que transformou a vida dele. O dia em que descobriu que seria pai e percebeu que, se continuasse no ritmo de trabalho em que estava, talvez não iria ver os filhos crescerem. A partir dali, vieram outras tantas vírgulas, uma após a outra. A pandemia, as escolhas profissionais, os conteúdos improvisados, que tão reais, viraram rotina de milhares de pessoas. Nada de script, nada de perfeição, só verdade, carisma e a certeza de que o bom humor pode ser uma grande ferramenta de transformação. Hoje, o nosso convidado é o rei dos quarentões, um especialista em emagrecimento depois dos 40, que ensina com leveza, humor e um baita conhecimento. Seja muito bem-vindo ao Vírgula, Zanon Macedo. Muito obrigado, Vi. Adorei a introdução aqui, quase emocionei. Gostei de verdade. Zanon, eu acabei de fazer 40 anos. Nossa, nem parece. Uhum. Não parece mesmo. Acabei de fazer 40 anos, tem um mês mais ou menos. E eu vendo lá o teu conteúdo todos os dias. Eu que não sou sedentária. Não. Sou lá ativa, fitness, adoro, defendo isso também. Eu falei, eu preciso trazer o Zanon para conversar comigo. Então, muito obrigada por ter topado, porque, gente, você já deu uma olhadinha lá no Instagram do Zanon Macedo? @Zanon Macedo. Esse cara aqui, são milhões de pessoas que assistem ele todos os dias, 2,5 milhões de seguidores. 2,5 milhões. Contando todas as redes sociais, mais de 3 milhões. Caramba, Zanon! Então eu vou começar perguntando por aqui. Qual foi a vírgula na sua vida que te trouxe até esses 2,5 milhões de seguidores? Quando você me perguntou sobre a vírgula que me trouxe, eu fiquei bem reflexivo, Vi. Falei, caraca. Quais são as vírgulas? Foi quando eu respondi, falei, caraca, eu não sei qual a vírgula que me trouxe até aqui, porque a minha vida é feita de vírgulas. Toda hora é uma vírgula, uma decisão, e qual a decisão que eu vou escolher? A fácil ou difícil? A fácil ou difícil? E eu sempre escolho a difícil. Só que a escolha difícil me leva a lugares melhores que a escolha fácil levaria. E nessas escolhas difíceis, pedras no caminho, muitos escorregões, caída, ficando calejado, machucado, mas cada vez seguindo mais em frente. Uma das vírgulas, como você falou, foi quando meu filho nasceu, me deu um start. Falei, cara, eu sempre sonhei em ter filhos. Quero ter filho, quero ter família grande, quero estar presente na vida deles, quero fazer acontecer, eu quero curtir esse momento na vida único. Só que eu fazia o que eu amava, mas trabalhava das 7 da manhã às 11 da noite. Então... Personal trainer. Lá na Carpidim, das 7 da manhã às 11 da noite. Então, eu sairia quando meu filho estivesse dormindo e voltaria para casa quando meu filho estivesse dormindo. Então, eu parei para pensar. Opa, preciso de mais, preciso mudar. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer mais? O que eu posso fazer melhor? Porque o meu melhor eu já estou dando aqui. Qual que é o próximo passo? Qual que é a vírgula que vem aqui? Porque se eu continuar aqui, é um ponto final. Há uma vírgula. E aí eu fui atrás de por onde, o que fazer, como começar. E assim começou uma jornada que veio para o digital.
Que interessante você comentar isso, né? Que você escolheu o lado mais difícil, que tinha o lado fácil e o lado mais difícil. Muitas pessoas, esses profissionais especialistas em prosperidade, que trazem mais um conteúdo voltado para isso, costumam trazer isso. E muitas pessoas muito bem-sucedidas também, que não necessariamente falam sobre prosperidade. Todas elas falam. A gente sempre foi acostumado a tomar o caminho mais difícil. Até porque no fácil, todo mundo consegue estar. Todo mundo consegue. Já quem se destaca, certamente não ficou naquele todo fácil ali, né? Como que foi essa jornada, Janon? Conta pra gente um pouquinho. Essa jornada é até legal trazer que foi onde minha esposa estava grávida, eu comecei a estudar, ver e colocar, cara, quem que tem sucesso na minha profissão, o que que tá fazendo, o que que tá fazendo de diferente, como que é a vida dele, como é a rotina que eu quero, que eu não quero. E dentro disso eu encontrei o digital como caminho para alcançar mais pessoas e para mudar a minha rotina de trabalho. Continuar fazendo o que eu amo, levando saúde para as pessoas, mas mudar a minha rotina de trabalho. Só que, para falar a verdade, é muito mais fácil dar aula do que gravar vídeo. É muito mais fácil estar dentro de uma academia falando só com o teu aluno do que muitas outras pessoas vendo você e lá atrás, em 2017, tirando sarro de você, porque você tá fazendo videozinho, virou blogueirinho e dá risada dos erros e que a gente não acerta, a gente erra muito, dá risada do que acontece e é fácil desistir. Sim. É fácil parar. É muito mais fácil continuar onde tá. Chegando até aqui, eu conheci milhares de outros personal trainers, onde muitos começaram e poucos continuaram. Porque realmente é mais fácil continuar dando aula das 7 às 11 da noite, o dia todo, do que aprender uma habilidade nova, desenvolver ela e trazer para o meio. Então, a zona de conforto é mais fácil. Você quer algo novo, algo diferente, você quer prosperar, quer melhorar, tanto na tua vida profissional, financeira, relacionamento, você vai ter que sair da sua zona de conforto. Sim. E lá que a gente vai encontrar as dificuldades. Então, não é só sair também, é continuar lá, patinando, 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 patinando. Que não foi bem patinando, né? Você não Foi patinou, patinando. não. Patinei muito. Sério? Sério, por isso que eu falo que a segunda vírgula foi a pandemia. Aham. Porque lá eu comecei a fazer. Como que foi? Até então, você falou 2017 foi quando você começou a fazer os vídeos. Aí, na pandemia, você já estava em que nível, assim? Vamos falar dessa. Entre 10 e 20 mil seguidores. Caramba, Zanon. Eu lembro de você em 2017. Lembro mesmo. Que foi a época que eu treinava com o Pedrosa. Sim, exatamente. Era exatamente 2017. O Pedrosa já estava muito mais na frente, produzindo conteúdo bem antes do que eu, com muito mais seguidores. Eu tinha bem menos seguidores, estava lá. Mas estava ali fazendo o que eu amava, continuava trabalhando e aprendendo todas as outras habilidades que eu precisava para melhorar até lá. Muita gente fala, Zanon, você fala... Para você é fácil falar, para você é fácil fazer um vídeo, para você é simples. Cara, não foi fácil. Eu me lembro que eu demorava muitas vezes 4 horas para fazer um vídeo de 1 minuto. Hoje eu faço um vídeo de 1 minuto em 1 minuto e nem olho ele e mando e falo, pode rodar. Até porque aí tá uma característica do teu conteúdo que eu sou apaixonada, que é a questão do improviso, que é a questão do não se preocupar com o que é perfeito. Você tá ali no meio do shopping com seus 3 filhos, o filho pede colo, você abaixa, pega, faz o agachamento com ele mesmo. Isso é genial, na verdade. E até pulando uma parte disso, mas uma das coisas que, conversando com um amigo, eu entendi do processo do digital, da entrega, das pessoas se conectarem com você a trazer a verdade. Nada conecta mais do que a verdade. Isso. Então, grava de novo. Eu falei, não quero. É esse aí. Grava de novo, não quero. Eu falei, eu quero entregar a verdade. A verdade foi isso. Foi uma merda. A verdade foi uma merda. Nem sempre a verdade é boa. Nesse que você tá falando, o filho pegou, chorou. Eu vou parar, colocar, continuar. Vai. Essa é a realidade da nossa vida. A gente não faz quando tudo tá perfeito. A vida é a verdade. A vida a gente faz com dificuldade que tem no caminho. Você não consegue escolher como está o seu ambiente. Você consegue escolher como você responde ao ambiente que você tem. E a maioria das pessoas que esperam estar perfeito para fazer, elas nunca fazem. Isso acontece até no próprio emagrecimento. Isso. Quando a minha vida tiver menos corrida, quando meus filhos crescerem, quando o meu trabalho tranquilizar, nunca melhora. Então, vamos aproveitar o gancho do que você falou e entrar nesse tema, né? Emagrecimento para quarentões. Virou um foco seu, né? Por que que você escolheu esse público para trabalhar? Eu sempre me identifiquei muito com os quarentões.
Lá, quando eu dava aula de personal já, tinha a galera mais jovem da academia e os mais idosos da academia. Eu acabei sempre me conectando com a galera dos 40, 60 anos ali. Eu sempre fui mesmo novo, meio tiozão, sabe? Tipo, um jeitão. Conectava com eles, eu sempre tive esses alunos. E profissionalmente era bom pra mim. Os jovens que vinham pra eu trabalhar de personal, quando eu trabalhava de personal com eles, muitas vezes eles encontravam qualquer coisa, tinham qualquer trabalho, não, mas o pai não pagava o personal, ele parava. Ele estava treinando comigo, mas tinha uma festa, ia lá pro Florianópolis, gastava todo o dinheiro, não dava para voltar a treinar. Eu tive bastante alunos idosos que eu gostava muito, porém, parava para viajar, falecia também, e muitas vezes profissionalmente eu acabava ficando na mão. Já esses quarentões, quando eu começava a trabalhar com eles, a conexão e a disciplina deles era diferente. Quando eles realmente queriam fazer uma coisa, eles iam até o fim. E cada vez fui conectando desde o início da minha carreira. E dentro da academia também é uma galera que fica muito largada, deixada de lado. Porque muitos gostam de dar atenção para os menininhos, para as menininhas, e dão atenção para os idosos, porque eles precisam, senão acabam se machucando. E os quarentões ficam de lado. Fica no limbo. E fica num limbo de treino dos jovens, onde muitas vezes eles acabam se machucando ou não tendo o resultado que espera, ou num treino mais voltado para as pessoas idosas que não têm intensidade ideal para isso que eles precisam. Então eles ficam num limbo de cuidado e de treinamento. E eu consegui encaixar um bom trabalho com isso, e isso foi ficando famoso por esse trabalho. Então não fui eu que escolhi eles que me escolheram. Eu gosto de falar assim, inclusive. Até porque eu costumo dizer que os 40... Eu não, né? Isso aí tá amplamente falado nas redes sociais. Os 40 são os novos 30, né? Se não os novos 20, hein? Porque o que acontece? Você vê homens e mulheres de 40 anos no shape. Muito mais bonito que os novinhos. Bonitos. Muito mais. Né? Eu acho. Tanto homens quanto mulheres, né? Então, e ainda com a experiência que já Exatamente passou isso. ali dos 20, que quando ainda não tinha essa experiência. É por isso que eu falo, meninos, não tente competir com a gente. E é curioso, porque assim, na verdade, eu até quero te contar um pouco da minha história. Eu comecei a treinar, eu sempre treinei, mas daquele jeito que você estava comentando aí, ai, que saco, ter que fazer abdominal e tal. Só que aí, aos 32 anos, exatamente aos 32 anos, eu vi uma mulher de 37, uma blogueira lá, famosa, lá do Espírito Santo, de 37 anos, lindíssima. E eu olhei pra mim no espelho e falei, nossa, ela 5 anos a mais do que eu, tá muito melhor do que eu. Se eu não começar a fazer agora, eu não vou chegar nos meus 37, 40 bem. Então, eu preciso começar. Aí, eu comecei. Hoje, o treino, a academia é a melhor coisa da minha vida. Eu não tenho um bom dia se eu não começo o meu dia treinando. É algo que faz parte da minha rotina, que eu amo, que eu aprendi realmente a gostar. Mas não é todo mundo que é assim, Zanon. E esse público, eu acredito que seja muito o público que tem se identificado com o conteúdo que você está fazendo agora nas redes sociais. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Isso é bem legal trazer, que eu trago o meu trabalho, o meu público, para a maioria deles, os quais estão sedentários, estão iniciando essa jornada depois dos 40 anos. Então, é um público diferente, mas é bem legal você trazer isso, que muita gente fala, mas eu não gosto, não tenho vontade. Mas os meus alunos que começam, têm resultado, eles falam, cara, eu não consigo mais viver sem isso. Então, tem muita gente esperando, mas eu não gosto. Você tem que fazer para gostar. Fazer para aprender a gostar. Não é algo que você acorda e fala, nossa, eu gosto de fazer exercício. Não. Você vai fazer, você vai ter resultado, você vai se acostumar e você vai ver que é cada vez melhor fazer e que tua vida se tornou melhor e que teu dia não rende tão bem quando você não treina. E eu gosto da academia. Dentro dos meus programas tem treino para academia. Eu quase não falo para academia, porque justamente a galera dos 40 anos tem uma vida corrida, apurada. Você fala, não tenho tempo de ir para academia. Porém, então, o que eu trago? Eu faço. Vem treinar em casa. Começa. Você vai ver resultado, você vai gostar. E a maioria deles começam em casa e depois vão para academia. Inclusive, dentro do meu programa, eu não tinha programa para academia. E eu tive que fazer programa para academia, porque eles falaram, Zanon, agora eu quero ir para academia, agora eu quero ir para academia. Que nem você conhece mais tempo. Eu vim da academia. Sim. Então,
eu trago essa parte justamente para as pessoas mostrarem que tem um caminho para elas seguirem. Que pode começar sem academia, pode continuar sem também, que tem muitos que continuam, mas pode ir para academia depois. Uhum. Que legal isso. E Zanon, me diz uma coisa. Esse negócio que você vem e fala do polichinelo sem impacto, do outro lá que eu não sei o nome, que também sem Os joelhos impacto. alternados. Isso. Isso dá resultado mesmo? Cá para nós. Dá resultado Muito mesmo? resultado. Antes de você me responder isso, eu já vou engatar em outra pergunta. Você me responde as duas coisas ao mesmo tempo. No meu caso, que gosto de correr, gosto de bike, gosto da musculação, faço funcional de vez em quando. Um dia que eu quiser fazer só isso, vai me trazer resultado também ou não mais? Com certeza. Então me fala. Dependendo do resultado que você deseja. Primeiro de tudo, isso foi uma vírgula na minha vida. O exercício sem impacto foi uma vírgula na minha vida, que a maioria das pessoas não sabe. Eu comecei a falar sobre eles recentemente até. Em 2013, eu estava treinando para lutar num MMA em Abu Dhabi. Treinando para lutar MMA, eu aplicando um golpe, uma queda, eu quebrei a L5. Eu fraturei uma vértebra. Caramba. Foi isso que me fez aposentar das lutas, inclusive. Hoje em dia eu treino jiu-jitsu, treino de uma maneira como se fosse o meu futebolzinho do final de semana. Não tem competição, é algo bem mais tranquilo. Continuo praticando, mas sou praticante, não sou mais atleta. E essa fratura fez eu mudar muito o conceito sobre exercício para mim. Que eu comecei a trazer para os meus alunos. Pela minha lesão, eu não podia mais fazer agachamento, não consigo mais fazer levantamento terra. Para fazer leg press, eu tenho algumas adaptações. Corrida, para mim, eu corro num dia, tá tranquilo no dia, mas eu acordo muito mal. Ficar muito tempo de pé me dói a coluna até hoje. E eu resolvi não fazer. Alguns médicos falaram para eu fazer a cirurgia e outros não. Eu resolvi não fazer a cirurgia. E através disso, eu desenvolvi os exercícios adaptados e sem impacto. Onde, depois de um bom tempo, quando veio a pandemia, eles fizeram sucesso. Mais do que eu até, eles fizeram sucesso. E se mostram dar tanto resultado com impacto quanto sem impacto. Porque o que gera resultado no teu corpo não é o impacto. Fazer o polichinelo tradicional ou polichinelo sem impacto. O que gera resultado no teu corpo é a intensidade ao qual você faz o treino. De forma intermitente, o quanto tempo você faz para. Quais exercícios você combina. Então, ter impacto ou não ter impacto, dá na mesma. Tem alguns exercícios sem impacto que são mais fáceis do que com impacto, como, por exemplo, o polichinelo tradicional. Então, no lugar de você fazer ele numa velocidade tradicional, noutra velocidade sem impacto, quando você faz sem impacto, você consegue fazer mais rápido. E você faz daí. Já um exemplo, os joelhos alternados. É mais difícil fazer sem impacto do que com impacto. Então, o que importa pra gente é a intensidade e não se é com impacto ou sem impacto. Por isso que eles dão tanto resultado quanto os exercícios com e sem impacto. E quando você vem no meio da Avenida Paulista, quando você vem no meio do aeroporto, gente, vocês já assistiram os vídeos dele? São muito bons. Teve um da 15 que você postou essa semana, que eu podia estar fazendo não sei o quê, mas eu tô aqui falando de saúde pra você. E o pessoal te olhando assim, esse cara é louco. Mas aí me conta se eu tô fazendo a leitura correta. Você vai alinhado, paletó, ou então com aquele conjuntinho branco. Que também chama atenção pra caramba. Chama pra diferenciar. Né? E aquilo gera um impacto. O que esse cara de paletó tá aqui no meio do shopping, no meio do aeroporto, fazendo abdominal, fazendo polichinelo, fazendo flexão? Como que surgiu essa sacada? E aí, a pergunta que eu ia fazer nem era essa, né? Mas eu ia perguntar, o pessoal estranha o caso do polichinelo sem impacto, não sei o quê? Ou estranha mais o visual, a situação da pessoa ali no meio do nada fazendo um exercício? Acho que eles estranham mais a situação. E como que veio essa sacada? Só veio, não sei. Só veio. Sabe quando as coisas aparecem na sua mente? A gente acaba respirando isso, vivendo isso. Todo dia, o tempo todo, eu tô andando. Nossa, eu tive uma ideia. Eu anoto a ideia. Tive uma ideia, anoto a ideia. E uma hora a ideia sai. Então, a gente não sabe. É um conjunto de vivências, de viver isso. E uma hora sai. É legal da roupa, você trazer que é justamente diferenciar o padrão. Isso. Porque senão você se torna só mais um. Se fosse um cara com roupa de ginástica ali, fazendo ginástica, o óbvio... E é o óbvio que todo mundo está fazendo. É o óbvio que todo mundo está fazendo. E a gente entende que dentro das redes sociais você precisa chamar a atenção. É o primeiro ponto.
Inclusive, quando eu fui treinar com o Cariani mês passado, lá na academia dele, ele olhou pra mim. Nossa, tá parecendo um tenista, não parece que veio pra academia. Não é pra parecer que vim pra academia. É justamente pra mudar o padrão para as pessoas verem. Sim. Que muitas vezes, o que eu gosto de mostrar quando eu tô no meio da rua, eu tô com a roupa, eu falo, cara, nada te impede de treinar. Eu tô fazendo com essa roupa, você pode fazer de pijama. Eu tô fazendo aqui no meio da rua, você pode fazer em casa, pode fazer no banheiro. Eu tenho história de aluna minha que fazia fechada no banheiro na hora do almoço, no trabalho, o treino dela, e teve resultado pra caramba, porque ela não tinha tempo. Que legal, olha Então, só. a ideia é justamente contextualizar isso. Atenção com uma oportunidade de você fazer do jeito que você pode, você vir do jeito que você está, fazer do jeito que você pode. Zanon, eu tenho uma dificuldade, né? Sabe a história do platô? Eu já levei bronca por causa disso, tá? Da minha endocrinologista. Ela falou assim, com essa palhaçadinha de efeito platô, que você tá comendo o que você não deve comer e tá dizendo que é platô. Tá, não vou entrar nesse mérito aqui. Mas aqui, cheguei nos 40 anos. Antes, lá nos meus 23... Se eu achava que eu estava um pouquinho inchada, eu já ficava sem comer o jantar. No outro dia, barriga sequinha. Hoje em dia não é mais assim. Por quê? E o que o teu programa traz de benefício nesse sentido? O que acontece é que quando você é mais novo, tua produção hormonal está no máximo, no auge da sua produção hormonal. Sua produção hormonal dos 40 aos 55 anos, muitos hormônios podem diminuir até pela metade. O que isso interfere? Interfere no teu ganho de força, massa muscular, metabolismo se torna mais lento, passa a acumular mais gordura, disposição física e sexual, libido, entre outras coisas. E essa baixa hormonal acaba deixando você com o metabolismo mais lento. O metabolismo mais lento é o metabolismo que está gastando menos calorias durante o dia. Então, um número hipotético. Antigamente você gastava 2.000 calorias por dia e hoje em dia você gasta 1.500. Daí você está lá. O teu normal é 1.700 calorias que você consome por dia. Antigamente, você estava consumindo 1.700, estava emagrecendo. Hoje, um dia, você faz uma dieta, fica em 1.500, tá tranquilo. Qualquer coisinha que você coma já altera a quantidade calórica que você está comendo. Então, teu balanço fica positivo. E o meu trabalho vem justamente para isso. Não ficar preocupado tanto com a comida no sentido de fazer dieta restritiva, porque tem vários estudos que colocam que quando você faz uma dieta restritiva, o teu corpo também responde a isso de forma a se adaptar à quantidade de energia que você está recebendo. Se chama termogênese adaptativa. Então, você come menos, ele gasta menos. Você come menos, ele gasta menos. O meu objetivo é trabalhar em cima da parte onde vai fazer o teu metabolismo acelerar. Então, você com o metabolismo acelerado, você vai gastar mais calorias e vai poder equilibrar melhor. Dessa maneira, você não precisa fazer uma dieta restritiva. Você pode fazer uma alimentação mais leve, mais tranquila, mas tem que controlar. Por isso que eu falo, é ajuste na alimentação. Não é para fazer de restritivo, mas você precisa ajustar sim. Pode tomar uma cervejinha, mas não dá para tomar o engradado inteiro, né? É equilibrar daí. Pode comer o chocolate. Pode comer o chocolate. Um chocolate por dia. Um chocolate por dia pode. Um Trento. Qualquer um? Um Trento? Não, um Trento. Pode? Um Trento vai ter 120, 140 Por que qualquer um calorias. Porque depende da quantidade calórica de cada chocolate. Porque ele pode ser calórico demais. Qualquer chocolate, tá bom, Zanon, vou pegar uma barra do Milka, daquele gigante que eu comprei lá no aeroporto. Não entrei no mérito da quantidade. Não, mas é um chocolate. Tá. O aluno pode falar pra mim, Zanon, eu só comi um chocolate. Qual foi? Aquele Milka gigante do aeroporto. Um sonho de valsa, um batom. Tudo uma questão de equilíbrio. Pode ser, né? Pode ser. Você falou de equilíbrio, né? Como equilibrar essa questão da atividade física num dia a dia corrido? Você falou também que os seus clientes normalmente chegam porque eles não têm tempo, né? Tem gente que vai... Eu, por exemplo, consigo dedicar 1h30, 2 aos treinos, né? Tem gente que dedica muito mais, tem gente que vai de manhã, depois vai à tarde, tem gente que tem ainda o futebol, que tem outras atividades. Mas para quem tem isso como pretexto, eu não vou nem falar desculpa, pretexto. Como equilibrar isso com o cotidiano, com o dia a dia? Como achar tempo? Você deu o exemplo da moça que fazia no banheiro do trabalho. Mas se não existe essa possibilidade, o que você diz para essa pessoa que ainda tem esse pretexto para não começar? Acorda 15 minutos antes. Boa. Acorda 15 minutos antes. A vida é questão de escolha. Você sempre está escolhendo. Até quando você não escolhe, você faz uma escolha. Se você tá gordo hoje, é a tua escolha. A escolha
do que você vem fazendo e vem fazendo acumular gordura e perder saúde. Tudo é uma questão de escolha na vida. Você pode escolher acordar 15 minutos antes, ter mais saúde, emagrecer, ter mais energia, ter mais disposição. Então, a vida é escolha. Você tem ou não tem, não importa o que vai acontecer. A vida só acontece para quem faz acontecer. Então, se você não quiser falar, muitas vezes estou na live, Zé, não decidi, não vem, tá tudo bem, quem quiser vir comigo, tá comigo. Porque quem vir junto vai emagrecer, vai ter mais saúde e vai ter mais disposição. Se não for tua hora, infelizmente é você que vai estar perdendo, não eu. Então, veja o que você quer. E Cada um é responsável pelas suas escolhas e pelas suas consequências. Sim. E ainda nessa questão das escolhas, né? As atividades físicas. Na época que eu falava mais sobre isso no meu conteúdo, porque é um ponto curioso aqui, que a gente falou de conteúdo e falou de atividade física. Quando eu trazia a questão da atividade física para o meu conteúdo, eu falava muito sobre a questão da constância. Isso vale para as duas coisas, então eu fazia esse paralelo. Constância, disciplina, vale para as duas coisas. Então, por isso que eu trazia isso no meu conteúdo. E eu falava muito sobre escolha o que você gosta de fazer. Porque, às vezes, até a pessoa vai no médico, o médico fala, olha, você precisa perder peso, precisa fazer musculação para fortalecer os músculos. Porém, a pessoa não gosta de musculação. Aí ela tem a opção de escolher um beach tênis, de escolher um crossfit, de escolher um futebol, de escolher, sei lá, qualquer outro esporte. Faz sentido isso, escolher o que você gosta de fazer, ou realmente, para algumas necessidades, eu preciso ir especificamente na musculação, especificamente no cardio, por aí vai. Você não precisa especificamente da musculação, você não precisa especificamente do cardio, você não precisa especificamente do treino em casa. Só que você tem que entender que você está fazendo algo não porque você gosta, mas sim porque precisa ser feito. A gente escova o dente não porque a gente gosta, porque precisa ser feito. Tem dia que é gostoso tomar banho, mas a gente mora em Curitiba. É todo dia gostoso tomar banho? Não. Quando tá friozão e tudo mais. Dependendo do chuveiro, então. Dependendo do chuveiro. Mas você toma banho? Sim, né? Então, a vida é isso. Nem sempre a gente faz o que a gente gosta. A gente faz o que a gente tem que fazer. Meninos, meninas fazem o que gostam quando estão motivados. Adultos fazem o que precisa ser feito. Se você precisa emagrecer, eu falo isso no meu treino, inclusive até na gravação dos meus alunos. Eu não tô aqui para agradar vocês, eu não tô aqui para divertir vocês, e vocês não estão aqui para gostar, vocês estão aqui para ter resultado. São só 12 minutos para isso, por isso que eu coloco o treino curto. Por causa da dinâmica de tempo e porque você não tem que gostar, só tem que fazer. Então, muitas vezes a gente tá esperando gostar. Ai, não gostei disso. Para. Ai, não gostei disso. Para de procurar alguma coisa que você gosta, vai fazer o que você precisa fazer. Então, muitas vezes é importante. Mas eu gosto de beach tênis. Desculpa, mas depois dos 40 anos o beach tênis não vai te emagrecer. Vai te dar mais saúde. E vai te lesionar, talvez. Talvez sim. Talvez sim. Não, talvez sim, mas nem é o caso, entendeu? Mas não vai te fazer emagrecer, vai te fazer ficar mais saudável. O futebol. Olha quanto gordinho tem jogando futebol. Sim. 2, 3 vezes na semana. E não emagrece nunca. Não, porque precisa de algo específico para emagrecer. Sim. Que muitas vezes contém lá não só exercício, mas exercício, alimentação, mentalidade. Porque o trabalho anda em conjunto. Se você procurar só futebol para emagrecer, infelizmente a gente sabe que não vai funcionar. E a gente tem um paralelo no politicamente correto em falar, não, o importante é estar fazendo exercício. O importante é estar fazendo alguma atividade. Cara, o importante é emagrecer. Então, vamos ser sinceros, o importante é emagrecer. Mas eu gosto de caminhar. Não é o melhor exercício para emagrecer depois dos 40 anos. Então, antes de caminhar, faz 12 minutos do treino que emagrece. Depois vai caminhar. Por que não é? Porque a caminhada... Eu tenho 3 estudos principais que eu me pauto. Um estudo é que eles pegaram a pessoa que fazia a caminhada e a mesma dieta para os 3. Um que só fazia a caminhada, outro que fazia a caminhada e mais meia hora de... Um que só fazia dieta, outro que fazia a mesma dieta e meia hora de caminhada todos os dias, e outro que fazia a mesma dieta e 1 hora de caminhada por dia. Sabe qual dos 3 teve mais resultado? Qual? Chute. O de cá. Não. A xicrinha. Os 3 tiveram o mesmo resultado. Qual que foi a conclusão do estudo? A adição da caminhada não interferiu no emagrecimento. Olha só. Daí tem alguns estudos que mostram que a caminhada, pelo nosso corpo querer equilibrar o quanto a gente gasta e o quanto a gente consome, ele chega a aumentar em até 38% a nossa fome. O que já atrapalha também o processo de emagrecimento. E a longo prazo, a caminhada, no estudo de 3 meses lá, mostrou que pode diminuir em até 8% a velocidade do teu metabolismo.
É pouca coisa. Não quero focar nessa parte aqui. Diminuir? Diminuir. Mas você pode compensar isso de outras maneiras, como com a musculação. Mas é só para mostrar que ela não acelera o metabolismo. E depois dos 40 anos que a gente precisa fazer acelerar o metabolismo. Sim. Então é justamente esse o cuidado com a caminhada. Pode fazer? Pode. Não se preocupa, não vai diminuir. Você consegue compensar. Mas se você quer emagrecer, faça algo para emagrecer. Ele fala, mas eu fiz caminhada e emagreci. Tá, mas se eu não tivesse feito, tinha emagrecido do mesmo jeito? Se você tivesse escolhido outra atividade, você teria emagrecido mais rápido? Você perdeu bastante gordura, mas também perdeu massa muscular, que é importante para você. E tua chance de reganho é grande. Então, eu posso falar, é uma forma mais inteligente de emagrecer do que utilizando a caminhada. Sem contar, ela faz muito bem para a saúde. A caminhada não tem como tirar, faz muito bem para a saúde. Então, isso que é importante pautar na hora que você procura uma atividade voltada para pessoas acima dos 40 anos. E você tem alunos acima dos 50, dos 60? Esse público também... Porque você até comentou lá atrás que você se identificava, mas é um público que muitas vezes larga, porque vai viajar, porque, né? Mas é um público que precisa muito. Eu tenho alunos até acima de 70. Sério? Sim, tenho alunos acima de 70, emagrecendo, tendo resultado. Encontrei uma hoje, inclusive, que é a dona Isabel, beijo! Que é mãe do meu professor de jiu-jitsu, que tá treinando comigo há uns 2, 3 anos já. Ela tá treinando e já perdeu mais de 10 quilos, tá sequinha, bem, muito melhor do que quando tava lá com seus 50 anos. E o programa de treino é o mesmo, para quem chega? O mesmo. É o mesmo. Para homem, para mulher, para com 40, 50, 60. Com eficiência. Com eficiência. O foco é acelerar o metabolismo. Daí a gente tem os programas dentro da musculação, que daí a gente consegue adaptar de acordo com a necessidade. Esse tem diferença. Sim. Mas pro treino em casa, não. É para acelerar o metabolismo. Tanto homem e mulher, independente da idade. E Zanon, agora vamos voltar lá no começo do episódio, onde você me contou a história que a sua esposa estava grávida, que estava vindo um filho, que você refletiu sobre tudo isso que precisava mudar. E agora, como que tá a vida do Zanon em relação a isso? Porque 8 anos depois dessa história começar, tô certa? Na cronologia? 8 anos depois dessa história começar, 2,5 milhões de seguidores a mais na conta, sem contar o que tá na conta efetivamente. Como que tá agora a sua vida em relação a isso? Hoje em dia eu trabalho muito mais. Hoje em dia eu trabalho muito mais. Nós temos mais de 5 empresas já voltadas dentro do digital, fora o que não é do digital. Todas relacionadas a isso? Uma não é relacionada a isso, mas todas as outras relacionadas ao digital. A gente ensina, a gente tem a empresa do educacional que a gente chama, a gente ensina personal trainer a fazer. Olha, que legal. O que eu faço. A gente tem empresa onde a gente, desse personal que a gente ensinou, personal e nutricionista que a gente ensinou, a gente tem um time de comercial para ajudar eles a vender, tem a parte do tráfego, tem a parte da contabilidade, tem uma empresa de contabilidade para auxiliar eles também. E quem vai se destacando se torna nosso sócio. A gente tem uma aceleradora junto dentro disso. Mais a parte do 40+. Então, a gente trabalha várias coisas juntos. São mais de 60 colaboradores trabalhando com a gente. Então, o trabalho multiplicou muito. Que legal. A esposa fica louca, às vezes. O tempo com os filhos, eu tenho a oportunidade de trabalhar de casa e conciliar muitas coisas. Muitas vezes é difícil, mas eu tenho a oportunidade. O objetivo inicial se cumpriu, então? Está se cumprindo, contanto que eu esteja sempre cuidando disso. De vez em quando eu escorrego, de vez em quando eu consigo cuidar bem disso. Sim. A vida não é linear, né? Sim. De vez em quando eu estou viajando, que nem em janeiro, passei uma semana em São Paulo, fevereiro, uma semana em São Paulo. Acaba algumas vezes atrapalhando. Mas, por exemplo, hoje eu fui às 10 da manhã treinar jiu-jitsu com meu filho. Então, que legal. Tem essas variações que antes não era possível. Que não era possível, exatamente. Eu vou te fazer uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. Esses dias, acho que foi esse vídeo, inclusive, da 15, que você tava gritando igual um louco lá. Eu falei assim, meu Deus do céu, tem que ter coragem mesmo. E olha que eu sou corajosa, hein? A G tá Vou te levar um dia junto pra fazer comigo. O que você acha, G? Ó. Ela faz, aí gostei. Encontrei alguém pra não passar vergonha sozinho. Não, é engraçado, porque eu falei assim, gente, isso aí
Eu acho que eu não faria, não sei. Não sei se faria, não sei. Mas aí eu fui lá e comentei, muito bom, porque foi muito bom mesmo o vídeo. E aí, logo abaixo de mim, o Cariani, muito bom. Eu falei assim, gente, que chique isso, né? O Cariani. E aí eu vi também um vídeo seu, você com Érico Rocha, com Endel Carvalho, com Paulo Cuenca. Como que é estar no meio de todas essas pessoas de renome, assim, e ser um deles? Como que é isso, Zanon? É estranho. É estranho porque muitos desses eram ídolos meus que estão lá. Sim. E hoje eu tenho a oportunidade de estar perto deles. E como você falou, as coisas vão acontecendo, a gente não percebe acontecer. Elas simplesmente acontecem, onde muito vem chegar. Eu conheço ele há muito mais tempo, só ele falar, eu te conheço. Eu falei, é legal, é gostoso ver. Inclusive de dar palestra com eles no palco, na minha frente. Você fala, caraca, dá um frio na barriga diferente, mas dá um ânimo diferente também. Você fala, cara, tem que fazer mais e melhor, cada vez mais e melhor. Pra estar com quem a gente admira. Eu acho que, Sim. que é isso. E é curioso porque a tua resposta da pergunta anterior engata nessa agora, né? Então, você sim conquistou e está conquistando ainda aquilo que você desejava lá no começo, mas ao mesmo tempo você percebe que você precisa continuar para ir cada vez mais longe. E eu costumo muito dizer, Zanon, que isso tem muito a ver, inclusive, com o teu movimento, que é o seguinte... Se você continuasse como personal, você tinha um limite ali. Sim. Não tinha como você passar daquele limite. Você podia aumentar a tua hora aula, né? Assim que fala, né? Isso mesmo. Tua hora aula, mas ainda assim você teria um teto. E quando você foi para o digital, você entendeu lá no começo que isso era uma grande arma nas mãos, você viu que isso não existia teto nenhum, que não existe limite. Não existe limite. Não existe limite. E é muito legal de ver que você, entendendo isso, vivenciando isso, ainda continua almejando mais. Fala um pouquinho sobre isso pra gente também, porque te digo, Zanon, que isso é uma coisa que eu trabalho diariamente, buscando algo parecido com o que você faz, lidando com clientes que buscam isso que você conquistou. Então, pra gente é muito valioso isso também, ouvir essa tua experiência. Eu sou um eterno obcecado. Meio maluco, fora. Eu tô sempre pensando no que eu fiz, eu olho para o que eu fiz, feliz com o que eu fiz e olho assim, como que eu vou fazer isso melhor? Eu olho, pego e falo, como que eu faço isso melhor da próxima vez? Olho, pego, como eu faço melhor isso? Tá bom, não tá bom, bora pro próximo. Tô feliz com o que até aqui, mas eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E é uma obsessão onde eu busco entender o que eu preciso aprender para melhorar. Eu entendo que o que eu sei, que eu soube até hoje, me trouxe até aqui. Para eu chegar aqui, eu vou ter que aprender novas coisas. E é isso que eu tô fazendo o tempo todo. O que eu tenho que aprender a aplicar, aprender a aplicar para chegar aonde que eu quero. Eu já cheguei muito mais longe do que um dia eu imaginei, mesmo quando eu já estava no meio do caminho. Mas mesmo assim, eu falo, qual que é o próximo passo? Qual que é o próximo passo? Qual que é o próximo passo? Porque se a gente parar, além de estagnar, acho que morre. Acho que é esse fogo que faz a gente continuar. Que nem eu falo, eu tenho uma missão de salvar uma geração acima dos 40 anos. A fase mais triste da vida, em estudos, a fase mais triste da vida dos homens, das mulheres, é entre 45 e 50 anos. Ah, é? Uhum. Por quê? Nesse estudo eu não encontrei o porquê. Eu só encontrei que era a fase mais triste da vida entre os 45 e 50. E eu entendo que uma parte onde nós, chegando nessa fase, entende, cara, eu cheguei até aqui. Eu acho que é isso daqui, minha vida. Eu acho que muitas vezes nossos sonhos começam a morrer. Você fala, cara, eu não vou conseguir alcançar aquilo que eu imaginei um dia poder alcançar. Porque a maioria das pessoas vive no mundo dos sonhos e não da ação. Eu gosto de falar, eu não tenho sonho, eu tenho objetivo. Então, é justamente isso. Eu tenho uma missão de salvar. Eu falo, cara, essa é a minha missão, eu vou fazer, eu vou com tudo, eu vou dar o meu melhor. O que eu tenho que fazer para fazer melhor ainda essa missão? Porque essa missão, me mantendo conectado, eu vou estar sempre evoluindo. Então, essa obsessão por crescimento, por melhora, por transformação,
que faz continuar. Acho que é isso. Uma inquietude, né? Uma inquietude. Uma coisa que me chama muita atenção em você, nos conteúdos que eu acompanho, né? Na tua presença ali nas redes sociais, é o quanto você é enérgico, elétrico, parece que está em movimento o tempo inteiro. Acho que tem um pouco a ver com a tua profissão, mas tem a ver com o Zanon, isso, né? E isso, com certeza, te moveu até aqui. Com certeza. Né? É o vigor que eu tomo de manhã. Sim, hoje 5h37 eu gravei o número, porque 37 eu falo que é o meu número da sorte. 5h37 tava lá o Zanon, né? Isso mesmo. Mas é legal e tem a ver com acordar 15 minutos, meia hora, uma hora mais cedo. Quanto mais energia coloca, mais energia você tem. Dentro do nosso corpo é o contrário. Quando você treina, isso te faz ter mais energia. Teu corpo se prepara para ter mais energia. Então, a maioria das pessoas não tem energia, não tem disposição, porque tá com o corpo parado. Então, o corpo tende a levar a inércia. Quanto mais parado vai ficar. Quanto mais energia você gastar, mais energia teu corpo vai ter para fazer as coisas. E isso tem a ver com treinar de manhã também? Tem a ver com treinar de manhã também. Treinar de manhã é o melhor horário? Não é o melhor horário para emagrecer. Não tem nenhum estudo que comprova que treinar de manhã vai te fazer queimar mais gordura do que treinar de noite, de tarde ou qualquer outro horário. Mas mentalmente, quando você treina de manhã, isso se torna um hábito angular. Onde você treinou de manhã, você vai tomar o café da manhã. Eu vou chutar o balde agora do café da manhã, já que eu já treinei. Não, eu já treinei. Faz sentido. E outra coisa, libera picos de neurotransmissores que te traz mais felicidade, que te dá mais energia, mais disposição. Então, a maioria das pessoas hoje estão vivendo, acordando sem energia, terminando o dia com energia e não consegue dormir direito. E lá de noite, quando você descansa, é uma das principais horas onde você recupera a sua energia, regula seus hormônios, como cortisol, grelina e leptina, que controla a sua fome, a sua saciedade e é o hormônio do estresse também, que se você está muito estressado, deixa seu metabolismo mais lento. Quando você treina de manhã, no lugar de ter seu pico de energia de noite, você tem seu pico de energia de manhã. Você vai chegando de noite, é quando vai diminuindo a sua energia. Então, se você treina de manhã, você tende a chegar de noite já cansado. Sim. Se torna mais fácil dormir, se torna mais fácil acordar cedo para treinar, para fazer esse ciclo onde vai te dar mais energia, disposição, trabalhar melhor e viver melhor. E perfeita essa colocação que você colocou do... Já que treinei, não vou chutar o balde. Ao contrário da noite, que é você ir puxar o balde, né? Você tentar ir lá resgatar o balde. Sendo que você já, muitas vezes, avacalhou todo o resto, porque você não estava conectado com a tua vida saudável. Sim. Você estava conectado com a rotina, com a loucura, vou fazer o que tiver que fazer. Sim. Sem contar que muitas coisas que acontecem durante o seu dia atrapalham, onde você chega no final da noite... Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E acaba o treino ficando de lado. Mesmo não vou. Olha o dia de cão que eu tive hoje. Exatamente. Não vou. Hoje eu vou passar. Hoje eu mereço, né? Hoje eu mereço. Essa é a pior. Merece o quê, né? Você merece magra, você merece ser feliz, merece ser gostosa. Vai treinar. Exatamente. Gente, olha só... Que prazer de receber o Zanon aqui, Zanon. Eu tô muito feliz mesmo. Hoje tá sendo um dia muito especial. Pra você que não sabe, eu gravo 2 episódios num dia só. No episódio anterior, eu recebi uma pessoa muito especial pra mim. E agora eu tô recebendo aqui o Zanon. Obrigado. Que, olha, Zanon, admiro demais o teu trabalho. Foi muito bom ter te reencontrado, né? A gente já tinha se trombado ali virtualmente em 2017, agora de novo. E... topou vir aqui, eu fico muito feliz. Obrigado. Mas antes de finalizar, que a gente já está aqui nos finalmente, eu quero te fazer algumas perguntas. Eu te perguntei qual era a vírgula. Você me contou, a gente desenvolveu aqui todo esse episódio em cima disso. Mas eu quero te perguntar, hoje, Zanon, qual é a exclamação? A exclamação? Exclamação é a evolução diária. Coisas que a gente já está fazendo acontecer, que muitas vezes a gente não pode falar, hein? Mas coisas grandes virão esse ano aí, em busca da evolução contínua para mudar uma geração acima dos 40 anos. Para levar o exercício de maneira simples, fácil e acessível para qualquer pessoa. Essa é a minha exclamação, é continuar a minha missão, ser cada dia melhor para fazer essa missão cada vez melhor. E eu gosto de falar uma coisa que eu falei na minha última palestra, que nem se falou agora sobre a constelação. É uma coisa que eu trago lá de trás, onde eu não entendia sobre o meu passado, os meus ancestrais, quem veio antes de mim, o que aconteceu. Mas falando com um amigo, eu consegui me conectar, entender
E muitas vezes, quando eu tô desanimado, eu lembro do meu avô. Lembro de que veio antes. Eu penso, caraca, para eu estar aqui hoje, o meu avô, quando adolescente, criança, veio sozinho lá do Rio de Janeiro para cá, para Curitiba, para trabalhar na roça, na lavoura, e assim foi desempenhando. Sempre teve um trabalho muito árduo. Minhas 2 avós foram domésticas, trabalhando a vida toda para cuidar dos filhos, as duas, muitos filhos, né, meus tios. Antes deles vieram as pessoas que sofreram mais ainda, mas trabalharam muito. E onde eu cheguei hoje foi graças a eles, ao meu pai, que trabalhou, suou muito, trabalha muito até hoje. E eu cheguei até hoje numa vida cômoda, fácil, tranquila. Tenho carro, moto. E eu penso assim, cara, a minha obrigação de onde eles me trouxeram até aqui é levar isso daqui ainda mais para frente. Então, eu tenho obrigação de continuar dando o meu melhor para honrar todo mundo que veio antes de mim. Porque se eles vieram antes de mim, para eu chegar até aqui, eu tenho obrigação de melhorar esse caminho e deixar para o meu próximo. Então, pelas minhas gerações passadas e pelas minhas gerações futuras, eu tenho que continuar obcecado, eu tenho que continuar trabalhando, eu tenho que deixar o meu legado, eu tenho que deixar a minha história, mostrar qual que é a minha missão e que se eu não fizer isso, eu não vou estar honrando eles. Então, eu vou continuar dando o meu melhor até o fim, porque é isso que eu vim fazer aqui. É honrar quem veio antes de mim e mostrar que a gente pode muito mais. Então, é o que eu falo, não vou pegar leve comigo, não vou pegar leve com quem estiver junto comigo, vai ser pressão e a gente vai continuar fazendo acontecer. Maravilhoso. E olha, vou pegar esse gancho, te convidar para assistir o episódio da semana que vem, que é sobre constelação familiar. Isso que você falou tem um valor imensurável. A consciência do que você está falando, com certeza, é o que te trouxe até aqui e é o que vai te levar muito além. Então, parabéns. Valeu. Parabéns mesmo. O que vem depois da vírgula? Vírgulas, vírgulas e vírgulas. Zanon. Veio uma história inteira. Olha só. Sem ponto final. Quem vem aqui no vírgula, eu ofereço um girassol, porque o girassol, e eu aprendi isso com a minha primeira entrevistada, o girassol, ele se fortalece com o brilho do sol, mas quando o sol não brilha, um vira para o outro e se fortalecem juntos. Isso tem muito a ver com você estar aqui hoje, tá? Então, muito obrigada por ter vindo ao vírgula, por ter topado. É uma honra enorme te ter aqui e espero que você nos acompanhe. Eu sei que você me acompanha lá, que você curte, comenta, eu sei disso. Para mim é uma honra também, mas espero que você continue nos acompanhando, independente de quantos milhões de seguidores você tiver. Cada pessoa é uma pessoa. Os seguidores não fazem diferença nessa vida. Muita gente fala, Zanon, você veio no meu podcast, não tinha ninguém, não tenho seguidor, foi legal. Eu falei, cara, a vida não é de seguidores, a vida é de pessoas. Isso. Uma pessoa com muitos seguidores, famosa ou não, são pessoas. É uma alma, não faz diferença. Então, eu tô ali para fazer a diferença na vida de pessoas que não têm seguidores. Essa é a minha missão no Instagram. Quem já tem um monte de seguidores já tá lá no negócio. Então, acho que é isso. Muito obrigada mesmo por ter vindo, viu? Obrigado você. E você, espero que tenha gostado. Siga a gente lá no Instagram, no Spotify, no YouTube. E eu te espero. Até a próxima vírgula.